Hoje nós temos uma sala preparada ali para um almoço especial para as pessoas da terceira idade. Então, meu amigo, se você não tem primavera suficientes, você tem que ir para a quadra almoçar com os demais. Se você não é da família pastoral, também você não foi convidado. Então, eu posso ir ali mesmo não tendo cabelos brancos. Apesar de que certamente esse dia chegará, pela graça de Deus, quando eu tiver com os cabelos grisalhos e prateados como os do meu pai, tenha certeza de uma coisa, eles ficarão prateados. Esse dia nós voltamos os nossos olhos para esse grupo especial da igreja, ainda que a mensagem de hoje cumpra o seu propósito na vida de qualquer pessoa, de qualquer idade. Nós hoje temos como um foco especial darmos um recado, uma palavra a esses que já experimentados nas lutas e na vida, precisam ter as suas energias renovadas pela graça de Deus. Nós temos um departamento na igreja que cuida especificamente das ações ligadas às pessoas da terceira idade. Esse departamento é liderado pela Sandra, sempre assessorada pelo Tadeu ali, e essa é a garantia de que o almoço hoje vai estar, supimpa. Eu queria apresentar para você uma senhora mineira, seu nome Leonides. Ela tem 83 anos, essa foto foi tirada perto do seu aniversário de 79 anos. Ela se formou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 2015, aos 79 anos. O mais interessante é que ela havia aprendido a ler há apenas 12 anos. Aos 67, ela foi alfabetizada. 12 anos depois, estava formada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Dona Leonides disse que sentia uma grande tristeza quando diziam na frente dela que ela era analfabeta. Ela, como eu disse, é mineira, começou a trabalhar na lavoura quando tinha apenas 5 anos de idade. Quando completou 14 anos, ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como doméstica e lavadeira por décadas. No trajeto para o trabalho, para um dos trabalhos, ela costumava passar em frente à universidade que ainda estava em construção, e ela sonhou estar ali estudando um dia. E esse dia chegou próximo dos seus 80 anos. Não é fantástico? Mas deixa eu apresentar, essa é brasileira, vou apresentar para você uma argentina, uma senhora também muito simpática. Essa responde pelo nome de Sara, professora aposentada, resolveu viajar pela América do Sul com um motorhome. Vendeu a casa e o carro, comprou um motorhome, e ela visitou todos os países da América do Sul com a idade de 81 anos, e completou essa tarefa o ano passado, sozinha. Aí ela abriu uma página no Facebook com a ajuda de um neto. Se você quiser dar uma conferida depois, até sugiro que você faça. A página do Facebook, traduzindo do espanhol para o português, é 80 anos não são nada. Muito sugestiva a página do Facebook dela. Somando Facebook, YouTube e Instagram, ela tem milhares de seguidores que acompanham seus posts. E ela disse que queria mostrar para as pessoas que a idade não é um empecilho, não pode ser um empecilho para você realizar os seus sonhos. Ela já visitou dezenas de países além da América do Sul, e com a ajuda do neto ela registra tudo nessas redes sociais, e disse que viajar é um jeito dela se sentir viva. Aí ela completa com um pouquinho de bom humor. Ela diz assim, não há nada a temer. Você encontra um bocado de gente que, quando você está viajando, descobre o que você está fazendo e eles ficam muito animados em ajudar. Ela diz, não há nada a temer, porque você só pode morrer uma vez e no meu caso não vai demorar.
há alguns anos atrás, lá no NASP, Engenheiro Coelho, se matriculou numa classe de grego, um senhor perto dos 90 anos de idade. E o professor caiu na besteira de dizer assim para ele: escuta, mas por que o senhor me resolveu aprender grego perto dos 90? Ele disse: filho, é agora ou nunca. Salmo 71, abre lá. Salmo 71, um verso extremamente sugestivo. Salmo 71, o verso 9 diz bem assim: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não, que diz a tua versão? Me desampares. Outras dizem: não me abandone. Nessa manhã eu queria considerar com vocês a história de um velhinho que resolveu fazer uma coisa muito importante antes de morrer, já na sua velhice. O interessante é que no caso desse personagem, ele é mais conhecido por sua juventude do que por sua velhice. O que é muitas vezes ignorado é que o discípulo amado deixou o seu maior legado, produzindo exatamente na sua velhice um material extremamente relevante para a igreja. Eu estou falando do apóstolo João, que nós conhecemos como sendo o discípulo mais novo do grupo de Jesus. E eu gostaria que você abrisse o evangelho que leva o seu nome lá no capítulo 20. Nós vamos ficar praticamente aqui, nesse capítulo, durante a mensagem dessa manhã. João capítulo 20, os que acompanharam uma das séries no primeiro semestre, aos domingos, lembram que eu usei esse texto e o repeti ao longo de 7 domingos, quando exploramos os 7 milagres do Evangelho de João. Capítulo 20 do Evangelho, verso 30 e 31, a gente lê assim: na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meu irmão, todo livro, toda carta, todo conteúdo bíblico tem uma história por trás dela. Entender, às vezes, o contexto pode, muitas vezes, solucionar problemas no entendimento e compreensão da mensagem que o autor pretendia comunicar originalmente. O Evangelho de João também tem uma história por detrás dele. E quando João parou para escrever o seu Evangelho, a igreja estava enfrentando 2 situações específicas, 2 crises. Uma crise interna e uma crise externa. A nossa tradução para a língua portuguesa nesses 2 versos, ela empobrece um pouco o texto, por limitações linguísticas mesmo. Na língua original, o grego que João utilizou, o verbo utilizado aí sugere uma ação contínua. Quem sabe a melhor tradução fosse: para que continueis crendo que Jesus é o Cristo. Ou seja, ele escreve o seu evangelho para tentar contornar 2 crises da igreja, com o objetivo claro e simples de a igreja continuar crendo. O momento era muito delicado e o abandono da fé era um perigo real para aquela igreja infante. E para tentar contornar essa crise, ele escreve para que eles continuem crendo. A primeira crise é a crise externa, e ela se deu pela intolerância por parte do judaísmo. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70, especialmente, o judaísmo perdeu a sua pluralidade. Perdeu aquelas muitas seitas que o caracterizavam. Você deve lembrar os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e outras que a Bíblia nem cita, mas haviam várias delas. E depois da destruição de Jerusalém no ano 70, restou praticamente apenas a seita dos fariseus. E os fariseus quiseram remodelar o judaísmo de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua visão religiosa.
Uma vez que os outros grupos desapareceram ou se tornaram irrelevantes, os fariseus se tornaram intolerantes com todos os que não se alinhavam à sua visão religiosa. E esse é um grande perigo que muitos de nós corremos. Desprezamos tudo que não se harmoniza com a nossa opinião, ignoramos os que pensam diferente, ou até pior, perseguimos os que acham que estamos errados. Os fariseus criaram até alguns mecanismos dentro da liturgia na sinagoga, para identificar os hereges, o que acabou se tornando impossível aos cristãos frequentarem as sinagogas junto com seus irmãos judeus, porque muitos dos que criam que Jesus Cristo cumpria as especificações da profecia e creram nele como Messias, continuavam ainda frequentando as sinagogas e congregando com seus irmãos, mas depois do ano 70 isso se tornou praticamente impossível, pela intolerância, especialmente dos fariseus. Relatos históricos descrevem perseguição e até morte por conta da intolerância farisaica e por causa da fé em Jesus como Messias. É nesse contexto que João escreve para que continueis crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Enquanto alguns poderiam pensar se estava valendo a pena ser cristão, tendo os direitos civis restringidos, a liberdade comprometida, sofrendo violência, correndo risco de morte, vale realmente a pena? Alguns poderiam pensar. João, o seu evangelho foi escrito nesse contexto, no meio de uma crise externa assustadora. E o seu evangelho pretende levar o leitor a continuar crendo, apesar de todo o perigo e oposição, o que de alguma maneira nos atinge também. Com os dissabores, os reveses, as desvantagens, os impedimentos, as limitações, as crises, as perseguições, os abandonos, as desilusões, tudo isso faz parte de nossa vida. O Evangelho de João atende estes que sofrem, para que a gente possa continuar crendo. O Evangelho de João também nos atende, também nos atinge. Mas havia uma segunda crise, que nós poderíamos chamar de crise interna. Como se já não fosse o bastante a crise externa, quem sabe esta interna fosse ainda pior do que a perseguição que vinha de fora. Que crise era essa? A iminente morte de João. Quando Jesus chamou os discípulos, João era bem jovenzinho. Uma boa parte dos estudiosos concorda que João não tinha mais do que 20 anos, quando passou a seguir Jesus no ano 27, o ano que Jesus deu início ao seu ministério público. Mas agora João está velhinho e avançado em dias. João era o último dos discípulos ainda vivo. Ele está no final de sua vida, provavelmente entre os 90 e 100 anos de idade. Ele é o último elo vivo entre Jesus e aquela geração de cristãos, a segunda geração. O último elo vivo. Aquela geração não conhecera Jesus pessoalmente, não tivera o privilégio de conviver com Jesus, de vê-lo, de tocá-lo. A geração que não ouviu as suas pregações, não esteve assentado perto dele às margens do Mar da Galileia, ou caminhando nas ruas de Cafarnaum, ou quem sabe participando de uma festa na Páscoa em Jerusalém. Não, João é o último elo vivo entre Cristo e essa segunda geração. João está para morrer. E isso poderia representar um grande problema para a igreja. Por quê? A gente descobre isso aí nessa página onde você está, no capítulo 21 do seu evangelho. Nós temos o relato de um encontro de Jesus com os discípulos depois da sua ressurreição. A gente conhece esse episódio como a pesca maravilhosa. Você lembra de Jesus, depois de tomar um de jejuns com seus discípulos, ele caminha pela praia, em particular com Pedro, e ali Jesus está buscando restaurar o ministério de Pedro. Pedro, você me ama? Você lembra disso? Por 3 vezes Jesus fez a pergunta, uma vez para cada uma das vezes que Pedro havia negado Jesus. Era a devolução da sua credencial para o ministério. Isso você vê nos versos 15, 16 e 17 do capítulo 21. Uma devolução de um ministério que nem mesmo Pedro e os demais achavam que ele era digno. Mas Jesus está agora restaurando o ministério de Pedro. Só que eu queria que você reparasse os versos 18 e 19 comigo, aí do capítulo 21. Porque diz assim: em verdade te digo,
que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Verso 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, e depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Jesus, nesse momento, está antecipando o tipo de morte que Pedro glorificaria o seu Senhor. Estender as mãos, que é a expressão que lemos aqui nos 2 versos, era uma expressão da antiguidade que designava uma morte por crucifixão. Pedro sabe exatamente o que Jesus está querendo dizer. Depois de dizer para ele, você continua trabalhando para mim, mas lá na frente você vai ter que morrer. Pedro pode ter ficado sem chão naquele momento. Quem sabe meio atordoado, olhando à sua volta. E aí, meio tonto com aquela declaração, ele olha e perto de Pedro e de Jesus, quem tinha lá, quem estava perto? João. Aí Pedro faz uma pergunta, tá, se o senhor está dizendo que eu vou morrer desse jeito aí, e aquele ali, o que vai acontecer com ele? Essa é a pergunta, e o que vai acontecer com aquele ali? O João, que era, segundo o relato bíblico, o mais íntimo, o mais próximo, o mais chegado de Jesus. E esse teu queridinho, o que vai acontecer com ele lá na frente? Verso 22, aqui temos, Pedro é incrível, né? Ele fala o que quer, também ouve o que não quer. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça, que diz a tua Bíblia? Que diz a tua Bíblia? Até que eu venha, que te importa? Quanto a ti? Segue-me. Você quer saber o resultado desse diálogo? Perceba a dinâmica. Restaura o ministério de Pedro, anuncia a morte de Pedro. Pedro olha para João e diz, e ele, o que vai acontecer com ele? Como é que ele vai morrer? Como é que vai ser o futuro dele? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Olha o resultado desse diálogo, verso 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Eu vou parar aqui um minutinho. Só havia 3 pessoas ali. Jesus, Pedro e João. Adivinha quem espalhou o boato? Mas aí João, no final do verso 23, ele acrescenta uma nota. Ele está escrevendo esse evangelho décadas depois do episódio ocorrido. Décadas depois desse café da manhã na praia. Ele está escrevendo isso muito tempo depois. Lembre-se, João está tentando tratar de 2 crises. A primeira é externa, da perseguição. A outra é interna, porque todo mundo achava. Verso 23, última parte. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? João está preparando a igreja para a sua morte. Jesus não disse que João não morreria. Essa foi uma pergunta retórica para ensinar Pedro que a vida cristã dele não deveria depender de uma outra pessoa. Se eu tenho outros planos para João, que te importa? Quanto a você, segue-me. E aqui fica uma lição. Você não é medida para ninguém e ninguém é medida para você. A cooperação mútua e a mútua dependência na igreja não pode ser confundida com tomar a vida de alguém como padrão de um indivíduo ou para um grupo de indivíduos. Só temos um modelo, um padrão, e esse morreu no madeiro. Que te importa? Quanto a você, segue-me. Jesus claramente prometeu que voltaria, mas o tempo foi passando, os discípulos foram morrendo, um a um, começando por Tiago, o irmão de João. Todos foram morrendo, mas João continuava vivo. Chegou um momento que Pedro morreu, segundo a tradição da igreja, crucificado de cabeça para baixo, e João continuava vivo. Mais de meio século havia passado desde a organização da igreja cristã. Durante esse tempo, a mensagem do evangelho tinha sofrido constante oposição. Nas palavras de Ellen White, os seus inimigos jamais afrouxaram os esforços e, afinal, alcançaram êxito em arregimentar o poder do imperador romano contra os cristãos. Mas João continuava vivo. A igreja tinha a noção e a ideia de que enquanto
Pedro, ou enquanto João continuasse vivo, a promessa estaria na iminência de se cumprir. Na terrível perseguição que se seguiu, o apóstolo João muito fez para confirmar a fé e fortalecer os seus irmãos. Ele deu um testemunho que os seus adversários não puderam refutar, e que ajudou os seus irmãos a enfrentar com lealdade e coragem as provas que lhes sobrevieram. Quando a fé dos cristãos lhes parecia vacilar sob a feroz oposição que eram forçados a enfrentar, o velho e provado servo de Jesus lhes repetia com poder e eloquência a história do Salvador crucificado e ressurreto. Mantinha firmemente a fé e de seus lábios brotava, e aí eu coloco no telão um dos textos numa das suas cartas, a alegre mensagem: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos, isso vos comunicamos. Assim foram as décadas de serviço e laborativo do apóstolo João. Os príncipes dos judeus encheram-se de ódio contra João, por sua inamovível fidelidade à causa de Cristo. Todos os outros já tinham morrido, mas João permanecera vivo. E eles disseram entre si que nada valeriam os seus esforços contra os cristãos, enquanto o testemunho de João soasse aos ouvidos do povo. Para que os milagres e ensinos de Cristo fossem esquecidos, essa voz da ousada testemunha devia ser silenciada de uma vez por todas. Então, numa trama, João foi convocado a comparecer em Roma para ser julgado por sua fé. E aqui, perante as autoridades, as doutrinas do apóstolo foram deturpadas. Falsas testemunhas acusaram-no de ensinar heresias, e por essas acusações esperavam seus inimigos levar em breve o discípulo à morte. João respondeu, diz Ellen White, de forma clara e convincente, e com tal simplicidade e candura que essas palavras tiveram um efeito poderoso. Seus ouvintes ficaram tontos, atônitos com a sua sabedoria e eloquência. Porém, quanto mais convincente foi o seu testemunho, mais profundo era o ódio dos seus opositores. Aí o imperador Domiciano estava cheio de ira, não podendo contrafazer as razões do fiel advogado de Cristo, nem disputar o poder que lhe acompanhava a exposição da verdade, determinou, contudo, fazer silenciar a sua voz. E aí, no dia da sua execução, o imperador disse assim: assim pereçam todos os que creem nesse enganador, Jesus Cristo de Nazaré. E João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Mas o Senhor preservou a vida do seu fiel servo, da mesma maneira como preservara dos 3 hebreus na fornalha ardente. Na hora em que foi julgado, dentro desse caldeirão de óleo fervente, ele disse: meu mestre se submeteu pacientemente a tudo quanto Satanás e seus anjos puderam inventar para humilhá-lo e torturá-lo. Ele deu a vida para salvar o mundo. Considero uma honra ao ser-me permitido sofrer por seu amor. Sou um homem pecador e fraco. Cristo era santo, inocente e incontaminado. Não pecou, nem se achou engano em sua boca. Essas foram as palavras que ele disse. O interessante é que os homens que jogaram ele dentro do tonel de óleo fervente tiveram que ser os mesmos a tirar ele de lá, são e salvo, como se ele tivesse entrado numa bacia com uma água refrescante numa tarde de sol quente. E João continuava vivo. A preservação da vida de João, de forma tão extraordinária, poderia indicar que Jesus viria um pouquinho mais adiante, porque afinal de contas, se a sua vida está sendo preservada dessa maneira, é porque a promessa não se cumpriu. Jesus vai ter que voltar, porque ele vai permanecer até a sua volta. Então, exilaram João na ilha de Pátimos. Agora, em aparente inutilidade, pensavam seus inimigos, a sua influência não mais seria sentida, e ele morreria, afinal, pelas privações e sofrimentos. Meus irmãos, numa fase de aparente inutilidade, Deus se propõe a usá-lo de forma extraordinária na sua velhice. Sabe o que é incrível? Sabe o que é incrível e que não está no texto? É que se João foi uma grande força para a igreja enquanto esteve vivo, durante sua fase adulta, final da sua juventude, a fase adulta, ele foi incrível para a igreja no primeiro século,
mas nós não sentimos diretamente essa influência. A influência do apóstolo João, a mim e a você, a igreja, no passar dos séculos, ela se deu por conta do que ele fez na sua velhice. Você pode, aqui exilado em Pátimos, muitos o consideravam como tendo passado o tempo do serviço, um caniço quebrado e velho, pronto para cair a qualquer momento. É a hora de pendurar as chuteiras, porque afinal de contas, está muito velhinho, está muito cansado. Mas o Senhor achou por bem usá-lo ainda mais. Pela aparência externa, os inimigos da verdade estavam triunfando, mas sem ser vista, a mão de Deus estava se movendo na escuridão. Deus permitiu que o seu servo fiel fosse posto onde Cristo lhe pudesse dar a mais maravilhosa revelação de si mesmo e da divina verdade para o esclarecimento das igrejas. Exilando João, os inimigos da verdade tiveram a esperança de silenciar para sempre a voz do fiel discípulo, mas em Pátimos ele recebeu a mensagem cuja influência os seus inimigos não poderiam destruir e que deveria continuar e fortalecer a igreja até o fim de todos os tempos. Em nossa visão limitada e tosca, achávamos que ele já poderia pendurar as chuteiras, como eu disse, mas ele tinha ainda mais para oferecer. Na opinião de Deus, ele tinha mais para oferecer. Embora não fossem eximidos de sua responsabilidade e dos seus maus atos, os que exilaram João serviram de instrumento nas mãos de Deus para levar avante o seu propósito. O esforço para extinguir a luz colocou a verdade num pedestal ainda mais elevado. Em sua idade avançada, João revelou a vida de Cristo na sua própria vida. Viveu até chegar aos quase 100 anos e constantemente repetia a história do Salvador. Os cristãos sofreram perseguições e muitas vezes os mais jovens na experiência tiveram em perigo de perder a sua firmeza em Cristo, mas o velho e experiente servo de Jesus manteve firme a sua fé. Preso diversas vezes, açoitado, espancado, jogado num caldeirão de óleo fervente, exilado em Pátimos, ele sobrevivera a tudo isso. Este discípulo não vai morrer, pensavam os irmãos, mas agora ele está velhinho. E essa é uma crise que se aproxima da igreja. Por mais que Jesus demorasse a vir, a vida de João era uma garantia de que ele voltaria em breve. A vida de João se tornou emblemática. Enquanto João vivesse, havia esperança para a igreja. Mas João sabe que não foi isso que Jesus quis dizer. Ele sabe que o momento de sua morte está chegando. Ele viu o futuro em visão profética. Ele sabe que Jesus não disse que ele permaneceria vivo. Então, temendo que sua morte representasse uma grande decepção para a igreja, ele resolve fortalecer a fé dos seus irmãos. Como se já não fosse bastante os problemas externos que já mencionados, oposição, perseguição, violência, ameaça, morte, alguns teriam que encarar a morte do último discípulo de Jesus, que eles acreditavam não morreria até que Jesus voltasse. João era o último elo entre Jesus e aquela geração. E ele entende no crepúsculo de sua vida, no finzinho dela, que ele ainda tem uma missão a cumprir. Ele precisa fortalecer a fé da igreja. Ele precisa manter viva a esperança. As lutas de toda uma vida, as batalhas de toda uma existência, ele entendeu ser necessário preparar a igreja para a sua ausência. Por isso, ele escreveu o seu evangelho. Eu peço licença aos demais, mas eu gostaria de falar para aqueles que já passaram dos 60 ou estão perto disso. Deus ainda tem uma missão para você. Quem sabe nesses últimos 2 textos que eu vou ler, a gente tem uma pista disso. O primeiro está na carta aos Hebreus, capítulo 12. Portanto, tomem um novo vigor para as suas mãos cansadas, e firmem-se em suas pernas trêmulas, e tracem um caminho reto e plano para os seus pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam, nem se firam, mas sim tornem-se fortes. Eu poderia pedir uma gentileza? Vocês que receberam a lembrancinha agora há pouco, vocês poderiam chegar mais perto aqui?
eu queria encerrar com vocês aqui, à frente comigo. Vocês poderiam fazer essa gentileza? Irmão Oliveira, Manaí, não deixa o irmão Oliveira ficar para trás, que a senhora corre muito. Mas vem devagarinho, senão ele não vai conseguir acompanhar a senhora. Vocês podem vir aqui à frente, podem vir. Você que ganhou a lembrancinha. Esse texto é muito forte. Eu não sei quantos de vocês conheciam esse texto. Mas ele está falando para aqueles que têm tido uma caminhada longa, que já viram um bocado de coisa, que têm visto as últimas transformações desse planeta tão estranho. Eu não sei você, mas nós estamos estranhando a vida. Não é aquele discursinho de que na minha época era melhor. Não é essa coisa nostálgica do passado para dizer assim, não, na minha época as pessoas eram mais educadas, na minha época... Não, eu vou dizer a você, o mundo está confuso. Eu imagino que você já não tenha visto nos últimos anos, depois de ter vivido várias e várias experiências. E eu queria dizer a você nesse momento, essa é a recomendação bíblica. É para tomar um novo vigor, as suas mãos cansadas, as suas pernas trêmulas. Mas a Bíblia está sugerindo, você precisa traçar um caminho plano e reto. Sabe por quê? Porque tem gente vindo no rastro de vocês. Tem gente vindo no rastro de vocês. Tem gente olhando as pegadas que vocês deixaram. Tem gente olhando os exemplos que vocês deixaram. E há aqui uma última missão. Nós estamos, pela revelação bíblica, repletos de exemplos de gente que aparentemente já tinha dado o que tinha que dar. E Deus falou, não, agora que está pronto para eu poder usar. E eu não sei, porque ultimamente com esses avanços todos tecnológicos, a impressão que dá é que nós estamos confundindo a expertise, o conhecimento em lidar com as novas tecnologias com sabedoria. Eu conheço um bocado de gente especialista em WhatsApp que não passa de um estúpido. Que conseguem manejar um celular e escrever com uma rapidez tremenda, mas são superficiais e não tem nada. E aí às vezes os mais novos caem na tentação de achar, porque a gente não compreende algumas dessas novas coisas que estão surgindo por aí, a gente não tem a opinião para dar sobre determinados assuntos relevantes, assuntos sensíveis. Você tem uma missão ainda a cumprir. Você tem ainda uma missão a desempenhar. E eu afirmo isso olhando através das lentes das Sagradas Escrituras. Você precisa fortalecer quem está vindo atrás, deixando um caminho plano e reto. Porque embora fracos e mancos, o Senhor não quer que eles caiam e se firam. E Ele depende de você. E aí, para eu encerrar, o texto que o irmão Ezequias leu, de Isaías capítulo 46, eu devo imaginar que já esteja também aí no quadro. Olha que mensagem tremenda. Quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos, eu os criei e os carregarei, eu os ajudarei e... Não é tremendo? São as palavras das Escrituras. Deus tem uma missão para você. Quando João, no finzinho de sua vida, olha para a igreja e diz, eu preciso fortalecer a fé dos meus irmãos. Meus irmãos, vocês que são mais experientes, não pendurem as chuteiras. Não achem que o tempo de vocês já passou e que vocês já fizeram muito e que vocês podem até já não estar mais naquela fase, naquele pique, né, de fazer algumas coisas, porque o joelho já não permite, porque as costas já é complicado. Mas, já disse isso aqui, vou repetir, não adianta o vigor da juventude, não adianta o ímpeto da juventude, é como uma Ferrari com pneu careca. Você pode ter potência, mas você não tem segurança. Você pode acelerar demais e numa curva você se perde e pode ser fatal aquela curva. Essa sabedoria que dá a segurança é o que a gente precisa ter por trás de toda boa ideia, de toda inovação, de toda coisa assim, vamos fazer isso. Os mais novos têm que estar na frente para que os golpes mais duros sejam desfigurados neles mesmos. Porque a vez de vocês, para isso já passou. Mas essa sustentação de sabedoria precisa ser esse aporte que é dado.
essa voz, esse conselho não pode ser ignorado. Por isso, eu queria fazer uma oração especial, para que você compreenda que Deus ainda tem para você uma missão. Ela é sua, única, particular e pessoal. E cumprindo esta missão, você vai deixar o rastro para que seus filhos, seus netos e a igreja possam ir seguros num caminho plano e reto, como diz a Escritura. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tenho aqui diante de mim, de forma figurada, diante do Teu altar, é o lugar onde nós oferecemos o nosso coração, as nossas súplicas, os nossos recursos, o nosso culto. Tenho aqui diante de mim estas pessoas, experimentadas em dias, eles já viram tanta coisa, eles já se surpreenderam com tantas mudanças e transformações. Alguns deles podem estar desiludidos com a geração atual, decepcionados, porque as coisas parecem ir de mal a pior. Alguns deles ouviram da mensagem do retorno de Cristo há muitos anos. Diante do cenário profético, alguns deles acharam que realmente a coisa já podia ter acabado. Alguns acharam, não vai demorar. Mas eles casaram, tiveram filhos, alguns deles tiveram netos, vieram os cabelos brancos, as dores nas costas, veio a aposentadoria e Jesus ainda não voltou. Foi um duro golpe para aquela igreja enterrar o último apóstolo. Ó Deus, volte logo e cumpra a tua promessa. Enquanto esse dia não chega, conscientiza cada um destes teus servos e servas que estão aqui, de que eles ainda têm uma missão a desempenhar. Dá a eles, Pai, não um espírito de murmuração, de autopiedade, de nostalgia, mas dá a eles o espírito da sabedoria. Que a palavra deles venha em tempo oportuno, que a palavra deles possa mudar o curso das coisas, que eles nos livrem de excessos, de erros, de equívocos, de escândalos, através do seu conselho e da sua palavra no momento apropriado. Como o Senhor fez no passado, que o espírito da profecia possa ser manifestado neste, segundo a tua promessa. O Senhor prometeu, através do profeta Joel, que estes homens e mulheres com cabelos brancos seriam cheios do Espírito e serviriam os propósitos do Senhor para o término da obra da tua igreja. Porque não estes, porque não nesta época, porque não hoje, porque não agora. Conceda, Pai, neste momento o batismo do Espírito sobre estes de maneira muito especial. Que eles estejam conscientes em sua rotina de que eles têm uma missão a desempenhar na família, na sociedade e na igreja. Ouve nossa oração. Atende a nossa súplica. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.